Você é jovem e quer deixar sua marca no mundo? Ou melhor, você quer deixar esse mundo melhor? Você quer dar sua contribuição para que a sociedade possa ser melhor? Você não sabe como fazer isso porque você tem tanta energia, tanta ansiedade, mas de repente você não tem os caminhos para você poder agir e de repente você acaba sendo usado por outras pessoas que manipulam essa sua vontade. Eu já passei por isso. Na semana que eu estou gravando esse vídeo para o quadro Filosofando, eu completei 49 anos de idade. Eu já me acho no direito de poder falar algumas coisas para você que é jovem. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research. Agradeço ao professor Baroni por dar esse espaço para mim no canal dele para falar sobre temas teoricamente relacionados com fundos imobiliários, mas eu tenho estendido bastante as conversas para outras áreas da vida. Eu sou coautor, por exemplo, do Guia Suno Fiagros, escrito em parceria com o Tassiano Neto. Mas eu não fiz faculdade para ser um escritor, eu não fiz uma faculdade específica para ser um editor de livros. Foi a vida que me ensinou a ser um escritor, um editor de livros. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a energia vital da juventude, que você precisa saber aproveitá-la, porque se você não usá-la, ela será desperdiçada e após os 40 anos ela começa a ir embora lentamente e ela não volta. Então, deixa eu contar para vocês como eu usei parte da minha energia vital da juventude. Com 22 para 23 anos de idade, eu me formei em arquitetura e urbanismo e, ao invés de ir procurar emprego num grande escritório, numa grande cidade, numa metrópole, eu resolvi ser um arquiteto autônomo na minha cidade pequena e eu dei sorte, a palavra é sorte, porque na minha cidade estavam abrindo vários empreendimentos imobiliários, vários loteamentos, alguns fechados, outros abertos, nos quais eu pude desenvolver bons projetos residenciais, porque a minha cidade, na época, era carente de profissionais de engenharia e arquitetura. Tinham poucos escritórios atuantes e quem tivesse um escritório aberto naquela ocasião teria trabalho cedo ou tarde. E no começo de carreira você não tem muita experiência, você não tem muita prática, significa que você trabalha mais horas para produzir um resultado que após alguns anos você consegue produzir em menos horas. Então a dedicação foi integral. Nos primeiros anos eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, muitas vezes no sábado também, inclusive nas manhãs de domingo. E isso teve um preço, eu tive problemas de saúde com poucos anos de carreira, mas eu insisti em continuar trabalhando, isso foi bom para mim. Muitos amigos meus que gostavam de viajar para a praia ou para a montanha em fim de semana me convidavam para ir junto, eu recusava porque aos sábados eu recebia os clientes no meu escritório, porque eles trabalhavam em outras cidades e eles não tinham como se deslocar em dia de semana para resolver o assunto de projetos, então eu dava essa abertura para recebê-los no meu escritório no sábado de manhã. Muitas vezes no sábado de manhã eu também ficava de plantão, porque eu sabia que ia tocar o telefone, na época era telefone fixo, um pouco celular, e algum projeto, alguma cotação eu faria naquele dia. Dito e feito, eu fiz vários projetos, felizmente, e eu comecei a entender que eu não podia me limitar ao trabalho como arquiteto. Eu sempre fui voluntarioso, eu sempre quis colaborar com o lado social e desde cedo eu me envolvi em trabalho voluntário. Eu participei, por exemplo, da Associação de Engenheiros e Arquitetos da minha cidade. Eu entrei na diretoria dessa associação e por causa disso eu fui levado para ser um suplente numa espécie de conselho do patrimônio histórico e turístico da minha cidade. Só que eu era um suplente que trabalhava feito um conselheiro titular. Eu fiz um levantamento sobre edificações da minha cidade com potencial para tombamento ou para exploração turística. E eu guardei esse relatório para apresentar numa reunião interna,
O secretário da pasta gostou do que eu escrevi e resolveu ler esse relatório numa audiência pública, só que ele não mencionou meu nome. Ele que recebeu os louros, os aplausos, e aquilo me acendeu uma luz amarela. Eu comecei a pensar que eu não poderia pegar a minha energia e entregar de graça para pessoas que sabem muito bem usar da força de outras pessoas para benefício próprio. Então eu me afastei desse conselho, por tabela eu me afastei do ambiente político da minha cidade. Aliás, eu nunca quis me envolver em política partidária e também eu queria preservar a minha independência de pensamento, a minha independência de raciocínio. Paralelamente, eu também fiz parte da diretoria de uma comunidade religiosa numa cidade vizinha. Eu não vou ficar dando nomes porque eu não quero convencer você a ser religioso, mas eu tenho uma religião e eu fiz parte de uma diretoria. Na verdade, eu fui presidente da comunidade por quase 20 anos. Uma comunidade pequena que não tem estação de rádio, não tem canal de televisão, e ela cresce muito devagar com o esforço das famílias no entorno dessa comunidade. Então, nós promovemos vários eventos para arrecadar fundos para poder construir o salão comunitário da nossa entidade. Isso levou anos. E um dos eventos que a gente promovia uma vez por ano era um almoço anual, que na verdade era uma grande churrascada. Eu tenho dois tios gaúchos muito tradicionais e eles promoviam uma espécie de atração turística nesse almoço, porque eles organizavam numa vala no quintal da igreja uma grande churrasqueira com um toco de bananeira. Eles espetavam, né, as carnes, as costelas, e aquilo tinha um cheiro maravilhoso. As pessoas se reuniam em torno disso e passavam o dia almoçando, conversando e consumindo as bebidas, refrigerantes, cervejas, e assim a gente arrecadava fundos para a nossa comunidade. Eu acordava cedinho, passava no açougue do supermercado, pegava as carnes na confiança, chegava no final do dia, muitas vezes era muito tarde, o supermercado tinha fechado. Na segunda-feira de manhã, logo cedo, eu levava o dinheiro da confiança que havia sido depositada naquelas carnes e na sequência eu já voltava para trabalhar no escritório de arquitetura como se eu não tivesse fim de semana. Eu estava ligado full time o tempo todo, progredindo, né? Ganhando dinheiro sim, fazendo meu patrimônio, mas também fazendo bastante trabalho voluntário. Eu sempre fui voluntarioso. Algumas pessoas me perguntavam, cara, o que que você ganha fazendo isso? Mas isso não tem benefício nenhum para você, para sua carreira. Você fica perdendo tempo participando dessas entidades. Eu, na época, ficava chateado com isso porque eu fazia de coração, entendeu? Eu não entendia a provocação racional que estavam me fazendo. Hoje eu compreendo isso, por isso que eu estou compartilhando essa experiência com você. Chega uma hora que você percebe que você está como presidente de uma comunidade porque você põe a mão na massa e não é todo mundo que está disposto a colocar a mão na massa para trabalhar realmente por uma comunidade. Então as pessoas ficavam perguntando, pô, Jean, quando será o próximo evento? Quando será a próxima noite da pizza? Quando será o próximo churrasco que você vai promover? E chegou num ponto que eu abri mão de participar da diretoria da comunidade e eu comecei a falar, ó, os próximos eventos ficam por conta de vocês, porque eu acredito que eu já fiz a minha parte, porque a idade foi chegando e não parece, mas a gente vai ficando cansado dessas coisas. Mas eu não contei tudo, eu sempre gostei de escrever. Desde o começo da minha carreira como arquiteto, eu fiz um site relatando os meus projetos, comecei um site paralelo para falar de um automóvel chamado MP Laffer, e por causa desse site eu escrevi o meu primeiro livro de forma independente, porque nenhuma editora se interessou pelo meu projeto e eu banquei do meu bolso o livro MP Laffer, a recriação de um ícone. Esse aqui é o exemplar número 0, é o exemplar protótipo, ele é totalmente artesanal, tem várias fotografias, tem um texto. E felizmente esse livro ele fez um relativo sucesso, porque dentro do ambiente de carros antigos ele vendeu muito bem. E ele chegou no colo do Thiago Reis, fundador da Suno Research. Esse livro aqui, em parte, me ajudou a ser convidado para trabalhar na Suno.
Mas antes disso, eu era voluntário também numa pequena revista sobre carros antigos e esportivos. Eu vou pegar aqui para vocês, é a revista Motor Machine. Ela teve poucas edições, ela circulou basicamente no interior de Santa Catarina. Alguns exemplares foram enviados para assinantes de outros estados. E eu lembro que, certa oportunidade, eu fiz a cobertura de uma prova de rally do Campeonato Brasileiro. E essa prova ocorreu na cidade de Atibaia. E foi aquele fim de semana que eu peguei o carro por minha conta, paguei pedágio na Dom Pedro para poder passar o dia cobrindo essa prova. Eu entrevistei alguns pilotos, alguns navegadores. Eu fiquei plantado numa moita em cima de um morro, testemunhando os carros passarem. Fiz algumas fotografias também. Foi um dia muito divertido, que resultou num artigo muito gostoso de escrever. Eu lembro que naquele dia, quando a prova acabou, a gente foi para o centro da cidade. Eu entrei no motorhome de uma equipe e me ofereceram um prato de arroz carreteiro e foi uma refeição maravilhosa. Eu nunca saboreei tanto um arroz carreteiro como naquele dia. Só que eu não ganhei um centavo fazendo aquela reportagem. Pelo contrário, eu tirei dinheiro do bolso. A reportagem foi publicada, a revista infelizmente ela não engrenou, ela não deu muito certo, só que eu estava aprendendo aqui algumas ferramentas que eu coloquei no meu trabalho profissional alguns anos depois. A propósito, quando eu comecei a trabalhar na Suno, eu também fui voluntário por alguns meses, porque eu entrei na Suno quando a Suno era uma empresa embrionária. Ela simplesmente não tinha receita para bancar salários para todo mundo. Algumas pessoas foram voluntárias no começo e posteriormente nós fomos formalizados como colaboradores remunerados. E desde então eu venho escrevendo e editando livros pela Suno Research e é por isso que você tem aqui o nosso livro, um dos mais recentes, que é o Guia Suno Fiagros que eu mostrei anteriormente. Então, a minha voluntariedade deu certo. Teoricamente, eu gastei muita energia além do trabalho formal que me dava o meu sustento. Se eu tivesse me concentrado apenas em ser arquiteto, de repente eu teria montado uma pequena construtora que ela poderia crescer, de repente eu teria um patrimônio até superior ao patrimônio que eu tenho hoje. Mas a minha forma de ser voluntário me ajudou a ser quem eu sou e me colocou numa posição muito boa, porque eu confesso que ter ingressado para o time da Suno Research mudou a minha vida para melhor. Por uma simples razão, eu era um investidor apenas de ações e no contato com o professor Baroni, no contato com o Felipe Tadevaldi e o Thiago Reis, eu passei a investir também em fundos imobiliários. Eu contei tudo isso para ilustrar como a gente pode empregar a energia vital da juventude, que todo mundo tem essa energia e essa energia começa a ir embora depois dos 40 anos. Eu tive que abrir mão de coordenar o meu escritório de arquitetura em tempo integral para poder trabalhar praticamente integralmente para a Suno Research. Eu ainda faço alguns pequenos projetos de arquitetura, mas a pandemia me acelerou na minha cabeça que eu teria que dar dedicação para a Suno, ao invés de me dedicar para o escritório de arquitetura, porque afinal de contas eu já tinha feito tantos projetos que eu nem sinto saudade dessa época. Eu lembro dessa época com muito orgulho, porque eu fiz bons trabalhos, eu ando na rua de cabeça erguida, eu sou cumprimentado na padaria em função do trabalho que eu fiz, mas eu entendo que como escritor eu posso alcançar mais pessoas, então fiz essa escolha porque a minha energia não dá mais conta de eu poder bater o escanteio, correr na área e cabecear. Assim, voltamos ao ponto inicial da nossa conversa, que é uma conversa direcionada para os mais jovens, você que está ansioso para mudar o mundo. De repente você vai descobrir que você não consegue mudar o mundo, você tem que mudar a você mesmo. E não é pecado se você centrar os seus esforços em você mesmo. Se você puder alavancar a sua carreira, principalmente nos primeiros anos, você pode deixar o lado social para depois. Você pode criar uma empresa ou fazer uma bela carreira numa multinacional
ou passar num concurso público e se dedicar com afinco e formar um bom patrimônio financeiro, vai chegar o momento, nos seus 40, 50, 60 anos, que você pode ajudar no lado social e você vai ter mais condições financeiras para fazer isso, ao invés de apenas doar o seu tempo, doar os seus braços para uma causa que de repente poderá ser usada por outras pessoas. É nesse sentido que eu dou razão para quem me perguntava o que eu ganhava fazendo alguns trabalhos voluntários que não colocavam nenhum centavo no meu bolso. Alguns desses trabalhos, eles resultaram em coisas boas, outras não. Então, a gente não tem como saber isso de antemão. Mas, se eu puder dar um conselho para você que é jovem, desde cedo comece a investir em fundos imobiliários, porque os juros compostos vão te ajudar na formação do patrimônio financeiro. E esse patrimônio financeiro vai poder suprir as necessidades suas, da sua família, e se sobrar recurso, você vai poder entrar de cabeça para fazer um trabalho social bem estruturado, porque você já vai ter mais experiência para você evitar as situações que não trazem benefício nenhum para ninguém. Porque dizem que investir em fundos imobiliários é coisa de tiozão conservador que tem medo de arriscar o capital nas ações, nada disso. Você jovem pode sim investir em fundos imobiliários e também em fiagros, porque isso vai dar uma base para você muito boa no futuro. Logicamente, você como jovem pode se arriscar mais no mercado de capitais e colocar uma parte das suas economias em ações de empresas que pagam dividendos, porque elas também crescem e podem te ajudar na estruturação daquilo que você planeja fazer para deixar esse mundo melhor, e eu vou torcer para que isso aconteça. Porque o outro caminho é sair por aí protestando contra todos e contra tudo, dizendo que esse mundo não presta, dizendo que esse mundo é capitalista, opressor. Essa conversa aí a gente ouve muito, principalmente na faculdade, mas eu posso dizer para você que isso não leva a lugar nenhum. Porque muitos jovens idealistas acabam se tornando massa de manobra para pessoas realmente manipuladoras. E eu não quero que você passe por isso. Eu quero que você esteja vacinado em relação a isso. É legal ser idealista, é importante ser idealista, mas você precisa canalizar isso de forma positiva. Você precisa colocar a sua energia vital da juventude em algo que dê resultado prático. Essa é a mensagem que eu queria passar hoje nesse quadro chamado Filosofando. Eu agradeço você que me acompanhou até aqui. No mais, um grande abraço e até a próxima.